Glória a Deus. Quem nunca esteve ansioso, preocupado com o amanhã, com as providências, com os esforços para adquirir bens materiais e riquezas neste mundo? E é sobre esta realidade de nossas vidas que iremos meditar na palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 21. Está escrito assim: Mas tu, ó homem de Deus, uma palavra relacionada para quem tem fé em Cristo Jesus e se aproxima de Deus, que através do Espírito Santo é conduzido na verdade. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, que é a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo honra aos clamores vãos e profanos e às oposições de falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça esteja contigo. Amém. Glória a Deus. A graça esteja contigo. Finaliza esse texto, versículo 21. A graça esteja contigo. O poder que nos envolve, a direção de Deus por meio do Espírito Santo, que testifica a Cristo Jesus em nosso próprio ser, em toda nossa maneira de vivermos, de buscarmos, de atentarmos para aquilo que alcançamos e desejamos alcançar. E o texto se refere a uma grande realidade que Deus tem proporcionado para nossas vidas, que é a vida eterna. Essa vida que está em Cristo Jesus, o qual tem testificado, o qual está reinando à direita de Deus Pai e que virá buscar e julgar o seu povo, a sua igreja, e separará os bodes das ovelhas e trará para si uma nação santa, um povo adquirido pelo seu precioso sangue, uma gente
que está alinhada pela fé nos feitos e efeitos já revelado nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, a única regra de fé que podemos fortalecer. E o texto que acabamos de ler no versículo 11 diz: Tu, homem de Deus. Quando fala de homem, se refere ao homem e à mulher, porque Deus fez primeiro o homem e do homem fez a mulher. Por isso que muitas vezes vamos encontrar na Bíblia Sagrada referência ao homem, porque abrange todas as demais criaturas. Que do homem veio a mulher e assim formaram o primeiro casal, e desse primeiro casal veio as gerações até o tempo presente. E como uma pessoa de Deus que está ligada nas Escrituras Sagradas pode seguir a justiça de Deus se não for pelo conhecimento da verdade que liberta. Aí ele diz: você que é uma pessoa de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, que é amor, ou a paciência e a mansidão. Tudo isso faz parte da intimidade, o elo de intimidade entre Deus e os seres humanos. Que não devemos lutar para adquirir bens nesse mundo, mesmo quando sabemos que necessitamos. Mas o nosso Pai Celestial sabe de todas as coisas, antes mesmo que viemos pedir, antes mesmo que viemos imaginar. Deus, Ele sabe e supre todas as nossas necessidades. Então, nosso coração tem que estar voltado para viver a vontade de Deus, soberana, e estar satisfeito com o tempo presente em que Deus tem nos proporcionado. O amanhecer, o dia, para nele desfrutarmos das suas bênçãos e maravilhas. Isto é fé. E ele nos adverte aqui dizendo: digam aos ricos deste mundo que não sejam altivos, não fique pensando alto, não fique se achando orgulhoso, soberbo, nem ponha a esperança na incerteza, que tudo isso que nós conseguimos conquistar, como riquezas, bens, tudo isso é incerto, ao ponto de um dia partirmos, morrermos e não ter direito a levar nada, senão a nossa alma diante de Deus para prestar conta no dia do juízo final por tudo aquilo que fizemos para a glória do nome do Senhor. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Todas as coisas são concernentes de Deus para nossas vidas. Mesmo em tempos difíceis, nós temos que entender como Jó perdeu tudo, bens, família, mas não apartou de Jó a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Jó perdeu todas as coisas, bens, família, saúde, mas não perdeu a convicção, a esperança de um Deus que é criador, que tudo pode fazer em favor daqueles que confiam nele, que acreditam nele e têm a sua esperança no Senhor. Então, que nós possamos entender a natureza que Deus tem nos proporcionado e que em tudo nós possamos ser gratos a Deus e confiarmos no nome do Senhor Jesus Cristo e vivermos na direção do seu Espírito Santo. Tenham todos uma boa reflexão e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem.